Permanências, aceleração e ineditismo. Trocas intercontinentais e interação entre povos e continentes distintos fazem parte da experiência humana na Terra há séculos. Apesar disso, foram as grandes navegações europeias para a África, a Ásia e a América no século XV que possibilitaram identificar o embrião de um mundo globalizado. O período que se inicia nesse século se estende até fins do século XVIII com a Revolução Industrial e é denominado pelos historiadores de Idade Moderna. Nesse período se gestaram e se consolidaram as condições para a emergência do capitalismo, o sistema econômico vigente até hoje, que levou às últimas consequências, o processo de globalização. Os ingleses lideraram o processo de industrialização, criando um império em escala mundial a fim de suprir suas necessidades de matérias-primas, que eram utilizadas em grande escala em razão do aumento da capacidade de produção. Esses foram os primeiros indícios de que um mundo globalizado estava prestes a ser construído. Ao longo do processo de globalização, o capitalismo também foi gradualmente se desenvolvendo. Desde a segunda Revolução Industrial do século XIX, os capitalistas do setor produtivo vêm acumulando capital e fazendo uma transição chamada capitalismo financeiro rentista no século XIX. Isto é, os capitalistas lucram não apenas com o que produzem, mas também com os dividendos. O dinheiro fazendo dinheiro do próprio capital, que gera rendimentos por meio de aplicações financeiras, por exemplo. Outro grupo que contribuiu para o atual processo de globalização foi o dos tecnoburocratas, com o refinamento dos setores produtivos e a consequente necessidade de mão de obra altamente especializada. Esses profissionais ganhando destaque e altos salários, compondo também com o tempo a classe capitalista financeiro-rentista. A partir da consolidação desse processo, o desenvolvimento da globalização adquiriu um novo fôlego em fins do século XX e início do século XXI, sob liderança dos Estados Unidos. Conexões instantâneas entre distintas partes do globo terrestre passaram a estar ao alcance de bilhões de pessoas. Eventos simultâneos são conhecidos imediatamente e têm desdobramentos planetários, a interdependência econômica, política e social se fortalece. Pronto, está começando a globalização, A interpretação contemporânea da chegada dos europeus ao território atual das Américas, tendo a globalização como ótica de análise para o acontecimento. O dividendo é um pagamento feito aos acionistas de uma empresa quando esta obtém lucros, a fim de atrair e manter investidores. No capitalismo financeiro rentista, o lucro é obtido não da produção de bens, mas do recebimento de juros sobre valores emprestados na forma de títulos. Questões em foco, diferentes simultaneidades. À noite de 14 de julho de 1789, data da queda da Bastilha, o soberano francês descrevia o ocorrido durante o dia com uma única palavra: nada. Paris estava à mesma distância atual de Versalhes, onde a corte estava instalada, mas era impossível até mesmo o rei saber o que ocorria na capital do país. Havia simultaneidade dos eventos, mas não havia como percebê-la. Quando o Times de Londres publica o primeiro exemplar em 1º de janeiro de 1788, as notícias provenientes de Roterdã e de Paris são datadas de 25 de dezembro de 1787, do ano anterior. As de Frankfurt de 14 de dezembro e as de Varsóvia de 5 de dezembro. As notícias eram simultâneas, os eventos não. A diversidade das distâncias e dos meios para vencê-las era a causa essencial da defasagem na obra aí do Milton Santos, A Natureza do Espaço. Interconexão mundial. A globalização é possibilitada pelas técnicas que facilitam a circulação de capitais, informações, pessoas e mercadorias. Os avanços tecnológicos dos meios de transporte nas comunicações evolucionaram a interação do espaço e do tempo, diminuindo o espaço e o tempo. Disso resulta a sensação de encurtamento de distâncias e do tempo também, transformando as experiências vividas e as práticas sociais. Então, a velocidade média de carroças e barcos entre 1500 e 1840 era 16 km por hora. Já no século XIX, século XX, os trens a vapor podiam chegar até 100 km por hora, os barcos a vapor 57 km por hora. A partir de 1950, os aviões a propulsões alcançavam de 480 a 640 km por hora, e nos anos de 1960, os jatos de passageiros chegavam de 800 a 1.100 km por hora. E o mundo foi então só diminuindo o tempo também. Tem um esquema geográfico do britânico David Harvey, nasceu em 1905, no seu livro A Condição Pós-Moderna, refere-se às inovações dos meios de transporte no decorrer do processo histórico. Segundo ele, os transportes aniquilam o espaço por meio do tempo. A Condição Pós-Moderna é uma pesquisa das origens da mudança cultural. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, baby. Até a próxima.